caso de hoje é um caso que se passa em meio à Revolução Industrial. É uma história que traz algumas reflexões sobre as questões trabalhistas, já que naquela época esse tipo de discussão ainda estava começando e era muito comum que os trabalhadores fossem expostos a condições de trabalho insalubres, precárias, além dos direitos trabalhistas que ainda eram inexistentes. Nossa intenção com esse conteúdo não é o de chocar, mas é sim o de informar os fatos com fontes seguras e apresentar diferentes episódios históricos que trazem algum tipo de reflexão e conhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever nesse canal. Seu engajamento é muito importante para que a gente continue produzindo esse tipo de material. Então vamos para o caso de hoje, que é o caso do incêndio na fábrica Triangle Shirtway. A fábrica Triangle Company ficava nos 3 últimos andares do edifício Arch. O prédio ficava na esquina entre as ruas Green Street e Washington Place. Lá trabalhavam cerca de 600 trabalhadores, sendo em sua maioria mulheres jovens e imigrantes que produziam peças de vestuário. A rotina de trabalho tinha 14 horas por dia e chegava a somar entre 60 e 72 horas semanais. Além desse grande número de horas trabalhadas, os salários ainda eram baixos e chegavam a somar entre 6 e 10 dólares por semana. E as condições de trabalho que eram oferecidas também refletiam a época que o caso aconteceu. Uma época em que as condições do ambiente de trabalho ou bem-estar do funcionário eram pouco discutidas. Um exemplo disso é que na fábrica não existiam extintores de incêndio, mesmo sendo um ambiente repleto de materiais inflamáveis. A iluminação ela era a gás e os produtos têxteis, que também eram inflamáveis, ficavam espalhados por toda a fábrica. Quanto a isso, se somava o hábito dos funcionários de fumar dentro do ambiente de trabalho. Ainda que pouco, nesse tempo já se começava a discutir as questões de ambiente de trabalho e suas condições. Isso era o reflexo de uma mudança da dinâmica de trabalho que estava acontecendo na época, e foi reflexo direto da Revolução Industrial. Um pouco sobre a Revolução Industrial. Ela teve seu auge entre 1760 e 1840, mas no ano do acidente ainda tinha reflexo entre as relações trabalhistas. A Revolução se caracteriza pelas mudanças na forma do meio de produção, que deixaram de ser artesanais e começaram a ser produzidos por máquinas. Teve início na Inglaterra, com a invenção das máquinas a vapor, e depois se espalhou por toda a Europa e Japão. Voltando para o caso, em 1909, a empresa já tinha sido notícia por conta de uma greve que foi realizada pelas funcionárias, juntando os grandes sindicatos da época, que era constituído em sua maioria por mulheres. E mesmo com a greve, a empresa se recusou a fazer qualquer tipo de acordo. Também é descrito que as mulheres que trabalhavam na fábrica eram vigiadas o tempo todo, para que não cometessem nenhum tipo de erro. Se alguma agulha quebrasse ou alguma peça não fosse produzida com a qualidade esperada, isso era descontado diretamente dos salários delas. Além disso, elas ainda eram proibidas de parar para descansar, comer ou para ir ao banheiro. No dia 25 de março de 1911, por volta das 10h30, um incêndio começou na fábrica, no 8º andar, dentro de uma lata de lixo, que foi provavelmente causado por um cigarro. Os funcionários tentaram apagar o fogo, mas como eles não tinham nenhum tipo de equipamento de segurança, o fogo rapidamente começou a se espalhar pelo prédio. O fogo então se espalhou, o incêndio então chegou nos andares de cima e as pessoas entraram em pânico. O prédio não tinha nenhuma estrutura para que tanta gente evacuasse ao mesmo tempo. Eles só tinham 4 elevadores e no dia só um deles funcionava e só cabiam 12 pessoas por viagem. Os trabalhadores só tiveram o tempo de fazer 4 viagens por ele. As escadas eram mantidas fechadas pelos empregadores e só abriam por uma direção. As pessoas então começaram a pular do prédio no desespero para tentar salvar suas vidas. Quando os bombeiros chegaram, muita gente já tinha morrido, sejam queimadas, por asfixia ou ainda por terem pulado. Outro detalhe é que os bombeiros ainda não tinham o equipamento necessário para cumprir aquele tipo de acidente. O prédio tinha 9 andares, mas eles só conseguiam alcançar até o 7º andar. Todo o evento durou apenas 18 minutos. Nesse tempo foram contados 144 mortos e depois mais 2 morreram no hospital, totalizando 146 vítimas. Na época, o caso foi noticiado como um dos casos mais brutais relacionados a ambientes de trabalho em Nova York. No dia 5 de abril, foi realizado um funeral coletivo para as vítimas e isso motivou um protesto. As fontes afirmam que foram reunidas entre 80 mil e 350 mil pessoas, visto que pela época é muito difícil ter uma precisão correta desses números. Os donos do prédio, Max Blank e Isaac Harris, passaram por um julgamento no mesmo ano, mas eles foram declarados inocentes, já que a justiça local não conseguiu provar que eles mantinham os funcionários trancados dentro da fábrica. Esse acidente fez com que um Congresso americano estabelecesse normas laborais de segurança em ambientes de fábrica. Outro detalhe é que esse evento é muito confundido com o evento que deu origem ao Dia das Mulheres, que é comemorado no dia 8 de março. Mas o Dia da Mulher só foi oficializado de fato 80 anos depois. O que ajuda nessa confusão é que um dia antes, durante a segunda conferência de mulheres socialistas, foi proposto o Dia da Mulher. Esse evento foi realizado em Copenhague, na Dinamarca, e a comemoração da data foi proposta pela militante Clara Zetkin.
Caso você saiba de algum detalhe que ficou de fora, ou algum outro caso que marcou a história, deixe nos comentários. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, e esse foi mais um caso histórico.